Baruch Shem Kevot Baluto Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno. Seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Alekulam. Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Que bom, meus queridos e amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, estarmos todos juntos no grande dia de Adonai. Dia esse que é diferente de todos os outros dias da semana, é o dia de grande elevação diante dos outros dias. Dia esse que o Eterno chama de meu santo dia. E ele compartilha com o ser humano o seu maravilhoso dia, nos dando a mitzvah, a instrução, a ordenança para realmente nos deleitarmos nesse dia. Olha que incrível! Enquanto aqueles que podem, certo? Que podem estar em Shabat, mas preferem não estar, ainda estão perdendo essa maravilhosa oportunidade de realmente se deleitar no Shabat de Adonai. E parabéns a você que decidiu iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno e que, portanto, está aqui em dia de Shabat, deixando as coisas da semana, os seus afazeres, o seu trabalho, reservado para após o Shabat, a partir de então, a partir de agora. Então, meus parabéns a você. Que o Eterno fortaleça o seu caminho a cada dia, que a sua palavra esteja realmente fixa no seu coração e que a certeza do dia do Eterno, o dia de Shabat, seja sempre em nossas vidas. E que possamos sempre lembrar, como o próprio Eterno diz, e é sempre citado aqui pelo Moré Marcos Felipe, quando ele diz, isto está em Shemot, capítulo 20, é o quarto pronunciamento do Eterno, onde ele diz, Zahor etion hashabat lekadsho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Portanto, se você está aqui, é porque você lembrou e você está santificando este maravilhoso dia. Quero aqui, desde já, agradecer a participação de todos os nossos irmãos que nos prestigiam com a sua participação, tanto aqui no Brasil, em todos os estados, em todas as cidades, bem como nossos irmãos que vivem em outros países, né? Então, talvez você não saiba, mas existem pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam com a sua participação de países que talvez você nem imagina. Temos, né? E é sempre uma honra ter a sua participação. Na sua maioria, brasileiros que vivem em outros países e pessoas que realmente são pertencentes ao seu próprio país em que estão vivendo, certo? Pessoas da terra, de sua própria terra. É uma honra para nós estar com você nesse maravilhoso dia, com você aí na sua casa, dessa forma aqui, virtualmente, né, falando. E talvez você esteja reunido com um grupo de amigos, com familiares, talvez você com a sua esposa, com o seu marido, com seu filho. Quem sabe através de um telefone, né? Um celular. E às vezes a pessoa tenta colocar ali em tela cheia para, né, ampliar um pouco a imagem. Alguns conseguem projetar na TV. Enfim, mecanismo tem, né? A tecnologia nos dá essa possibilidade de fazer esse tipo de dinâmica em casa para quem tem, certo? Esses aparelhos. Então, nós estamos nesse maravilhoso dia e eu quero apresentar para vocês a porção que nós estaremos estudando neste maravilhoso Shabat, nesse maravilhoso dia, que é a porção Tzav.
aqui em hebraico, e aqui embaixo a transliteração, certo? O que é a transliteração? É quando se utiliza letras do nosso alfabeto, certo? Do português, para tentar realmente nos fazer, ao ler, pronunciar de forma aproximada a forma como é no original do idioma que estamos estudando. Isso é transliteração, que é o que está entre aspas. Tzav, que significa ordene, dar uma ordem, ordene. E essa maravilhosa porção encontra-se no Sefer, no livro de Vaikra. Essa é a porção de número 25, certo? Parashá 25. E no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, que no Shabat passado foi brilhantemente inaugurado neste ciclo e apresentado aqui no canal pelo nosso querido Moré, Renato de Prísio. Shabbat Shalom, meu irmão, a você e toda a sua família, tá? Então, que o Eterno continue abençoando você, suas aulas, sempre com essa calma, né? Eu acho até que o nosso querido irmão, irmão e Moré, Renato de Prísio, é até mais calmo que eu. Se você acha que eu sou calmo, ele é mais calmo ainda, é mais tranquilo. Cada professor tem o seu modo de apresentar, tem a sua dinâmica, tem a sua didática. Isso é muito bom, porque aí a gente consegue estudar a Torá de vários ângulos, certo? E dessa forma é interessante, porque dizem os sábios que a Torá, as instruções do Eterno têm 70 faces, né? Então, ninguém pode dizer que não, a forma como eu estou ensinando a Torá, estou falando da Torá. E aí, uma outra pessoa, já percebendo por um outro ângulo, percebe também mais uma instrução do Eterno, que uma outra pessoa, por um outro ângulo, também percebe, e assim por diante. Portanto, a palavra do Eterno, que é a Torá, ela é infinita em termos de ensino para o ser humano, os princípios de vida. Então, ter professores de regiões diferentes, com expectativas diferentes, e que todas essas formas de ver a Torá convergem realmente para aquilo que é a instrução do Eterno. Interessante, né? Então, dessa forma, caminha hoje, pela graça do Eterno, o canal Teshuvá Total, com estes maravilhosos professores. Então, essa porção, que é a Parashá 25, encontra-se no Sefer de Vaikra Levítico. Do capítulo 6, do verso 1, nas Bíblias cristãs é o verso 8, e vai até o capítulo 8, versículo 36, tá? Essa é a porção 25 Tzav, tá bom? E parte desse assunto da porção que se encontra nos profetas está no profeta Irmeiahu, profeta Jeremias, no capítulo 7, do verso 21, até o capítulo 8, verso 3. Também o capítulo 9, do verso 22, nas Bíblias cristãs é o verso 23. Sempre aqui, quando aparece entre parênteses, é as Bíblias cristãs, tá? Tem uma pequena diferença. Até o verso 23, nas Bíblias cristãs, o verso 24. Bom? Tá, gente? Então, o que acontece? Só para esclarecer aqui para alguns irmãos, certo? Que perguntam, ou que dão sugestões, inclusive, nos comentários dos vídeos, dos estudos, né? O que acontece? Eu falei ainda há pouco sobre a Haftarah. A Haftarah, gente, ela é, como eu acabei de falar ainda há pouco, onde se encontra uma parte do assunto da porção da Torá presente nos profetas. Isso é Haftarah, tá bom? Quando você quer se referir aos escritos nazarenos, então
A Bíblia, inclusive, é de David Stern, né, traduzida por ele para o inglês, que depois foi por outras pessoas traduzidas para o português. Então, David Stern, com a sua tradução, ele propõe, além da Haftarah, o que ele chama de sugestão de leituras da Brit Hadashah, né? E aí sim vem alguns textos, certo? Então é por isso que, por exemplo, eu não coloquei aqui realmente nessa oportunidade, mas você tem, se você tiver a Bíblia de David Stern, ela vem com a Haftarah e com a sugestão de leitura da Brit Hadashah, assim nomeada por ele. Aqui no canal nós chamamos Escritos Nazarenos, tá? É só uma questão de nomenclatura mesmo, tá? Então, não confunda, Haftarah é profetas. Isso é Haftarah, bom? Se você quer linkar, inclusive no estudo de hoje, se o Eterno assim nos permitir, nós iremos linkar uma parte do assunto da porção com Escritos Nazarenos. Então é leitura da Brit Hadashah, na leitura na Bíblia de David Stern, tá bom? Ou Escritos Nazarenos, tá certo? Só para você se situar. Você que está chegando, talvez está conhecendo alguns termos, né, algumas palavras que são apresentadas no estudo, e aí talvez você ache que uma coisa é outra e assim por diante, certo? Ok, não estou dizendo, gente, por favor, que você tem que adquirir uma Bíblia judaica, né? Ok? Se você puder, ok. Ela já vem toda dividida, né? Em porções, já em português mesmo, tá bom? Tem também outras Bíblias muito boas, certo? E que ao longo do seu caminho de chuva você vai conhecer, tá? Então, eu sei que a vontade é grande, né? De já começar 100% com todos os materiais que você poderá conquistar e alcançar e ter na sua estante à disposição, né, à sua disposição. Mas até lá, calma, tá bom? É passo a passo, pouco a pouco, meat meat, como sempre é dito aqui no canal, tá certo? O que eu estou falando aqui são instruções básicas, tá certo? Para quem está iniciando o seu caminho de retorno ao Eterno, tá bom? Para você não ficar muito ansioso. Eu lembro que quando minha esposa e eu, né, nos primeiros meses, vamos dizer assim, de caminhada em Tchuvá, eu comecei com a minha própria Bíblia que eu tenho até hoje, tá certo? Que é uma João Ferreira de Almeida. E aí eu lembro que eu já anotava onde começava e onde terminava a porção, eu marcava lá. Eu puxava uma setinha, escrevia lá, né, porção, no caso aqui, né, porção 25, sabe? 2 pontos, e aí colocava ao lado a referência da porção, de onde inicia e onde termina, certo? E aí depois, com o tempo, fui comprando, né, outras Bíblias, inclusive de David Stern e outras tantas, né, a Torah Sefer também, o Tanar e assim por diante. Mas apesar desses livros físicos que eu gosto muito, né, também é disponibilizado aqui no canal um link que conduz você até o programa chamado Davar. Esse programa Davar é esse programa que nós utilizamos para produzir os slides dos textos em hebraico que são apresentados aqui no estudo, tá? Todos os estudos que estão apresentados aqui com texto em hebraico vêm do programa Davar, que não é nosso, não é da Teshuvah Total. Ele é um site realmente onde lá fica disponível esse arquivo para qualquer pessoa ter acesso, tá certo? Somente para computadores, notebook, PC, tá bom? É gratuito para quem quiser. Agora, é claro, você precisa, com esse programa, sentar um pouquinho, tira um tempinho para você aprender a mexer nele, certo? Tem um vídeo aqui no canal onde o Moré Marcos Felipe fala a respeito do programa Davar, certo? Tem o Davar 3, o Davar 4, e lá você vai ter mais explicações a respeito de como utilizar, sugestões de como fazer uma pesquisa com esse excelente programa, tá bom? Que nós utilizamos sempre aqui, todos os professores, tá bom?
Então sempre vale a pena nós trazermos à tona novamente essas instruções básicas, tá? Sobre Bíblias, sobre o programa que a gente utiliza, que é o Davar, tá certo? Que sempre tem gente nova iniciando, tá bom? E aí dessa forma a gente deixa você mais preparado, né, para os materiais que estão disponíveis para você, tá bom? E sem falar no curso que é disponibilizado aqui no canal, curso de hebraico, gratuito para todas as pessoas. Todo o material aqui do canal, gente, ele é gratuito. Nós não cobramos nada, tá certo? Nada, nada, nada. Não cobramos. Então vamos lá. Depois dessa introdução, né? Se você já está pronto, ok? Se a sua alma já está conectada ao Eterno, e eu tenho certeza que já está, vamos dar início a essa belíssima porção, como todas as porções que nós já estudamos até aqui. Então, Tzav vai seguir a sequência do que o Eterno está dando como instrução para Moshe, para repassar ao povo de Israel, também principalmente para os Coanim, os sacerdotes, que já foi narrado a respeito da consagração deles. Em alguns momentos o Eterno ele repete essa instrução, certo? Então você vê em alguns momentos instruções sendo trazidas à tona novamente. E existem muitos detalhes nisso, porque existem muitas lições. A gente precisa observar cada uma das lições e saber o que cada uma delas diz, certo? Conforme a gente vai percebendo, o Eterno vai falando e vai nos dando a compreender, tá bom? Ok, então, em primeiro lugar, a palavra tzav, que significa ordene, ela é constituída de duas letras. São elas, essa primeira aqui, ó, pois o hebraico é lido da direita para a esquerda, certo? Que é o sentido contrário do que é o português, ou a maioria dos idiomas, né? Que é da esquerda para a direita. Mas o hebraico é da direita para a esquerda, nessa ordem. Então a primeira letra da palavra tzad é a letra tzad. Né? Com a letra tzad se escreve, por exemplo, tzadik, justo, certo? E também, por último, a letra vav, que é essa aqui, ó, tá? A letra vav. Ok, então cada uma dessas letras possui um valor numérico. O tzad vale 90 e o vav vale 6. 6 mais 90, 96. Incrível, gente, porque 96 é exatamente a quantidade de versículos que constituem a porção Tzav. Olha que incrível. Então, é uma ligação perfeita, gente, tá? O valor numérico da palavra Tzad é 96, que é justamente o número, repito, de versículos que constituem a porção Tzav. São 96 versículos. Incrível, né? Bem, isso não é à toa. Não é à toa. Por quê? 96 também é o valor numérico da palavra merumá, que significa tumulto, confusão. Mas, irmão Raimes, como assim? Mas o que tem a ver merumá, tumulto ou confusão, com a palavra tzav, ordene? E aqui a gente já vai aprendendo mais uma lição de tantas que o Eterno tem nos ensinado. É que o Eterno, ele deu ordens para nós, instruções, ensino. Quando o ser humano ele não segue essas instruções, a sua ordem, a ordem do Eterno, então o tumulto começa a acontecer na vida desta pessoa. Uma confusão generalizada
começa a se propagar. Pode parecer que não é bem assim, mas na verdade, nos mínimos detalhes, você começa a perceber realmente que é nesse sentido. Confusão ou tumulto em relação a algumas ideias, confusão em relação à forma como se vai relacionar com as outras pessoas, os princípios de vida desta pessoa que não segue as ordenanças do Eterno, então entram em tumulto, né? Então esse tumulto de comunicação dessa pessoa com as outras pessoas, isso é característico realmente de quando o ser humano ele procura não seguir as ordens do Eterno, sabe? Então automaticamente a confusão ela passa a fazer parte da pessoa. Não confunda a palavra confusão ou tumulto, né? Merumá, com as dificuldades da vida. Não é isso, certo? As dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, elas, seja você em chuva ou não, vão estar ali. A questão é como essa pessoa vai encarar estas situações, estes obstáculos, esses problemas da vida que aparecem. Quem está em chuva realmente consegue transpor as situações que são colocadas diante dela. A confusão, o tumulto até tenta chegar na vida da pessoa e generalizar, mas porque a pessoa está caminhando com o Eterno, está seguindo as suas ordens, o Eterno honra o esforço dessa pessoa. Então, quando David Hameler, o rei David, quando se tornou rei, então os filisteus, tentaram a todo custo tirar a vida dele. Tentaram trazer um tumulto para a vida dele, uma confusão, vamos dizer assim, né? Mas o seu coração, arrependido pelas práticas que realmente contrariaram a Torá, esse arrependimento genuíno tocou o coração do Eterno. Na verdade, qualquer ser humano que genuinamente, que verdadeiramente se arrepende de seus erros, toca o coração do Eterno. Isto é, alcança o perdão do Eterno. Pois com ele, com o Eterno, está o perdão. Certo? Então, gente, a confusão realmente, o tumulto toma conta daquele que não segue as ordens do Eterno, as suas instruções. Além disso, 96, se nós somarmos, porque 96 é o valor numérico da palavra, tudo bem? Mas se nós somarmos 9 mais 6, vai dar 15 aqui, ó. Tá? Vamos reduzir isso apenas a um dígito. 1 mais 5, 6. E você sabe que 6, isso te lembra o dia na sequência, que é exatamente o dia em que o ser humano foi criado. Foi no 6º dia da criação. Portanto, as ordens do Eterno, elas devem ser vividas por nós, seres humanos, com todo o amor, com todo o coração. Caso contrário, o tumulto, a confusão generalizada realmente, entre aspas, passa a nos engolir a cada dia. Então, meus queridos, tenha certeza, continuemos caminhando conforme as ordens do Eterno. Tá bom? Ok, vamos ao texto, que é o capítulo 6, verso 1 de Vaikra, Levítico, que diz assim:
Diz assim: Vaidaber, e falou Adonai para Moshe. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E falou Adonai, o Eterno, Hashem, para Moshe, dizendo: Nós, professores do canal Tivá Total, nunca vamos cansar de dizer que esse verso 1 aqui é o texto do verso 1, ele aparece na sua maior parte na Torá. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Ou se você quiser, Vaidaber Adonai, e falou o Eterno. Porque em alguns momentos vai dizer Vaidaber Adonai el Aharon, para Aharon, Arão. Mas aqui, gente, e falou o Eterno, isso nos mostra que parece redundante, e é redundante na verdade, mas por mais redundante que seja, para algumas pessoas, parece não ser tão simples, tá? Então eu peço paciência para todos. E falou o Eterno, aqui o tradutor diz, Adonai disse a Moshe, certo? Tudo bem, é o mesmo, né? Mas a rigor, aqui ao pé da letra, o texto em hebraico da forma como está, e falou o Eterno, é o Eterno falando, não é ninguém falando por ele. Olha que interessante. Por isso que sempre aqui os professores dizem que a Torá é a palavra do Eterno. Não só nós, gente, mas muitas pessoas que praticam e ensinam a Torá dizem a mesma coisa. Porque de fato é. Tá bom? Então, se existe ou se existia essa dúvida em você sobre o que é a palavra do Eterno, são as palavras que saíram da boca dele. É o que ele falou. Parece lógico para você? Certo. Então, se parece lógico, ok. É isso mesmo que você está pensando, tá? E falou o Eterno. Então essa é a palavra dele. O que são as suas palavras? Ou melhor, o que é a sua palavra? São as palavras que saem da sua boca. Tudo bem? Inclusive, a gente comenta um pouco sobre isso no estudo de Atos. Já está gravado lá, separado. Inclusive, essa semana não tivemos estudo de Atos, mas Imitse Hashem teremos na próxima semana. Não houve essa semana por ocasião da celebração de Purim. Então, veja bem, e falou o Eterno, já nos ensina que não é ninguém falando por ele, não é ninguém sendo um mediador, mas é ele falando, o Eterno. Tá? E olha só, gente, que privilégio poder ler um texto onde o Eterno fala diretamente com Moshe, com Moisés. Isso é muito incrível. O Eterno fala conosco, sim, dessa forma como nós estamos fazendo, lendo o texto. É assim que o Eterno fala conosco. Certo? O Eterno pode falar literalmente no ouvido de alguém? Pode. Eu vou dizer que não. O Eterno, ele é soberano, está acima de todas as coisas, ele é o autoexistente. Eu vou dizer que ele não poderia ou não pode falar com alguém diretamente. Mas sabendo que, além disso, o Eterno já falou, já deu as suas instruções. Então, toda vez que você lê a Torá, estes 5 primeiros livros de sua Bíblia, essa que você tem aí, essa João Ferreira de Almeida que está aí na sua estante, esses 5 primeiros livros é a Torá, que a gente sempre fala aqui, que é a palavra do Eterno.
ok? Todos os outros livros, realmente, eles dão testemunho da Torá, porque neles contém as instruções do Eterno que estão na Torá, tá certo? Então é importante você ter esse norte aqui bem firme, tá? No seu coração, na sua mente, para você poder começar a caminhar retornando ao Eterno. Então é uma caminhada passo a passo, tá? Calma, muita calma. Cada coisa no seu lugar. Uma coisa de cada vez. Bom? Mas afinal, o que foi que o Eterno falou para Moshe? Ele disse: Tzav, olha só, aqui a palavra que é o nome da porção, né? Tzav et Aharon, ordene a Aharon, Arão, ve et Banav, e os filhos dele, lemor, dizendo: Zot Torat Haolah. Este é o ensino da elevação. Por que eu coloquei oferta de entre chaves? Porque o contexto do momento, Haolah, a palavra Haolah, aqui ó, a letra Re é artigo definido, tá? O, a, os, as, artigo definido. A palavra em si é formada pelas letras. Aqui, ó, tô colocando esse pontinho vermelho, caso você ainda não saiba o hebraico, tá? Não conheça o alfabeto. Então siga esse pontinho vermelho, tá? Que é por ele que a gente vai guiando você aqui na leitura. A palavra olá começa a partir da letra Ain, que é essa aqui, tá? Onde está esse pontinho vermelho. Que é seguida da letra Lamed e depois da letra Re, tá bom? Olá, olá. Este é o ensino. Nós temos aqui a palavra Torá, certo? Ou Torá, que significa ensino, instrução, e que infelizmente tem sido traduzida para o nosso idioma, o português, como lei. Para quem já está em Teshuvá e que ouve ou lê a palavra lei, já sabe do que se refere. Então, não tem problema algum uma pessoa que já tem um tempo em Teshuvá, quando lê a palavra lei, já entende, numa boa, certo? Sem problema. Agora, quem ainda não iniciou ou está iniciando agora o caminho de Teshuvá e que vai ler a palavra Torá na sua Bíblia, encontra a palavra lei, a palavra lei já acaba soando como algo taxativo, ruim, que oprime as pessoas. É aí que está o erro, tá? É aí que está já um primeiro obstáculo que aparece para as pessoas, tá bom? Por isso que é importante, gente, você que ainda não iniciou seus estudos do hebraico, tá bom? E aqui tem aulas maravilhosas, gente, disponíveis para você. É importante que você inicie, tá? Para que esses obstáculos saiam do seu caminho e você compreenda realmente o que o Eterno falou, tá? E como você vai aprendendo, você vai tomando consciência. É interessante, os textos começam a fazer muito sentido na sua leitura. Então é por isso que o Eterno falou assim. É por isso que o Eterno ele ordenou aquilo. É por isso que ele fez tal coisa, entende? Então, as peças, entre aspas, né, vão se encaixando no seu devido lugar e aí a sua compreensão vai sendo amplificada, né? O pessoal da física aqui vai gostar, né? Vai ser amplificada, vai ser realmente algo em pouco tempo, é incrível. A sua compreensão da instrução do Eterno dá-se um salto, né? Uma exponencial, como a gente diz no cálculo, né? Uma exponencial, uma curva que em um intervalo muito pequeno ela sobe de uma forma, mas não que a gente, por exemplo, que está retornando ao Eterno, não que você vai
sair gritando pelas ruas dizendo que você sabe mais do que o outro. Não é isso. É que chega um momento realmente, quando você está caminhando em chuva, que você olha para você mesmo, para o que hoje você compreende da palavra do Eterno, dentro da infinitude de ensinos que o Eterno tem para nós, mas o pouquinho que você acha que você sabe já é uma coisa gigantesca perto de ontem, ou quem sabe do local, ou do lugar, né, de onde você veio, não sei como você estava ontem. Quando digo ontem, é algum tempo atrás, alguns anos atrás. Entende? Quando você olha hoje para você, você diz, puxa, olha só a quantidade de lições que o Eterno me ensinou e que eu pratico, e eu nem imaginava que um dia fosse conhecer esse maravilhoso idioma da língua Kadosh, da língua santa, que é o hebraico. Incrível, gente. Você poder ler os originais, né? Então, isso é maravilhoso, isso é uma coisa incrível, tá, gente? Então, o Eterno diz que este é o ensino da elevação, que na sua tradução vai estar o ensino da oferta de elevação. Tá certo? Tá certo, tá? Porque o contexto do momento que a gente vai fazer a leitura está se referindo exatamente a uma oferta, algo que é entregue por alguém, dedicado por uma pessoa. A gente vai ver aqui são os Kohanim, os sacerdotes, que vão apresentar diante do Eterno, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura. No final a gente vai comentando, no final do texto que eu digo, tá? Zot Torat Haolam, Hiv Haolam al Mokdah al Hamizbeach Kol Halayla Ad Haboker Ve'esh Hamizbeach Tukad Bo. Então, olha, este é o ensino da oferta de elevação, ou o ensino da elevação. Elevação fala de subir, ascender. Detalhe, gente, ascender aqui, ó, olha, o português tem que tomar cuidado, hein? Esse ascender não é riscar um fósforo para acender, né, o fogo, acender a lâmpada, não é isso. Acender é no sentido de subir, tá? Por isso que você tem esse SC. Se fosse acender, de acender fósforo, que não se deve inclusive fazer no Shabat, por favor, então não estaria com SC, tá certo? Então estaria de outra forma. Também elevação faz alusão a erguer, degraus, escada, né? Olha só, você tem aqui escada para você entender que se trata de algo que sobe, que se eleva, tá? Então não tem aqui em hebraico a palavra escada. Então é para você entender que se refere a isso. A oferta de elevação, Haolá, ficará queimando sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. Então, aqui uma mitzvah do Eterno a respeito do altar em que se oferecia ali a oferta de elevação. Realmente era um fogo que não deveria ser apagado, deveria estar continuamente. Nós vamos ver isso mais adiante. Tá bom? Para a gente ter um estudo mais completo. Mas eu quero focar aqui com você justamente nessa palavra que eu acabei de citar ainda há pouco, que é a palavra olá. Aqui eu vou marcar em amarelo para você. E aí a gente vai focar nela, tá bom? Então veja só. Essa porção, essa maravilhosa porção, sabe?
ela é uma sequência do estudo ou melhor, da instrução que o Eterno deu e que está na porção anterior, que é a porção Vaikra, que foi apresentada pelo Moré Renato, tá bom? Portanto, você vai ver ainda a continuação, a sequência de algumas instruções do Eterno a respeito de sacrifícios, tá bom? E essa é uma boa oportunidade, pela graça do Eterno, para nós analisarmos alguns detalhes que o Eterno coloca diante de nós na sua Torá, na sua instrução, tá bom? Certo, mas do que exatamente você está falando, irmão Raimus? Veja bem, quando o Eterno diz este é o ensino da elevação ou da oferta de elevação, Torat Ha'olá, instrução ou ensino da elevação, tá? Essa elevação, a princípio, ela pode fazer a gente pensar, né, que se trata simplesmente da fumaça que vai subir a partir do animal que foi sacrificado e que foi colocado sobre o altar e que ali está queimando, né, conforme todas as instruções que o Eterno deu a respeito do sacrifício destes animais, tá? Então veja bem, vamos lá, por parte. Será que a palavra olá, elevação, e aí eu sublinhei aqui, ó, essa elevação, a oferta de elevação, o que quer dizer essa elevação, hein? O que será que quer dizer? Será que como eu falei ainda, é simplesmente a fumaça que vai subir? Também. Começa por aí, tá certo? Obviamente, a fumaça vai subir naturalmente. Se algo está sendo queimado sobre o altar, então vai haver realmente uma fumaça subindo. Afinal, as partículas que constituem a fumaça, cada uma delas, devido ao grau de temperatura que cada uma tem, então isso faz com que ela tenha uma menor densidade e, portanto, sobre ela vem agir uma força de empuxo, né? E ela realmente vai ali sendo elevada, normal, tá certo? Então tem a ver com a temperatura, sim. Agora, o Eterno, ele está falando muito mais do que o simples processo físico e químico que acontece ali no momento da queima, certo? Daquele animal que está ali, que foi abatido. Ok? O Eterno está ensinando algo muito além do que simplesmente vem à nossa mente quando nós imaginamos isso, tá? Então, essa elevação não é algo meramente corriqueiro, não é algo meramente para ser realizado. O Eterno mandou, né? Fazer o quê? Vamos lá. Não. Portanto, muito cuidado, gente, tá? Muito amor, muito carinho, muito respeito, muito zelo pelas instruções do Eterno. Devemos ter cuidado a forma como nós encaramos cada letra, gente, cada traço da Torá. Existe ali uma instrução do Eterno. E o quão humilde estiver o nosso coração diante de cada letra da Torá, o Eterno, nessa mesma proporção, ele vai nos ensinando cada vez mais. Tá bom? Então, se você via essa elevação apenas como sendo a fumaça que subia, eu digo a você, sim, é isso, mas muito mais do que isso. Existe algo aí, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos lembrar, quando se fala de elevação, a pessoa sacrifícios que eram realizados por vários motivos, tá bom? Dentre eles, o pedido de perdão. Mas antes de nós nos aprofundarmos nessa questão da elevação, exatamente nesse texto do verso 1, vamos fazer vou usar aqui uma expressão, né? Vamos fazer um tour, entre aspas, né? Vamos fazer um tour
com essa palavra aqui, ó. A palavra olá. Particularmente, gente, com as letras nessa sequência, o Ain, o Lamed e o Re, que também pode ser pronunciada de forma diferente, que vai ter outras nuances, tá? Mas, irmão Raimus, fazer um tour, como assim? Vamos fazer um tour passando por outros textos com essas três letras que constituem a palavra olá, que em alguns momentos ela vai estar um pouco diferente a sua pronúncia, mas a essência dela é a mesma, tá bom? Para a gente poder voltar para esse texto e entender o que o Eterno está falando sobre elevação, tá? Elevação. Que o Eterno, como assim elevação? Alguém poderia perguntar: ora, irmão Raimus, mas não bastaria simplesmente o Eterno dizer: esta é a instrução do sacrifício? Esta é a instrução do animal que vai ser queimado? Esta é a instrução, mas ele coloca essa palavra aqui, Ha'olá, da elevação. Então, opa, peraí. Tem algo aqui que o Eterno está chamando a atenção de Moshe, em primeiro lugar, de Moshe, em segundo, de Aharon, Arão e seus filhos, que também são Coanim, sacerdotes, bem como todo o povo de Israel da época. E da mesma forma, todas as gerações que vêm a partir de então, incluindo eu e você, que estamos retornando para o Eterno. Portanto, é lição para todos nós. Bom? Então vamos iniciar o nosso tour, né? Com essa maravilhosa palavra, olá, que vai aparecer com uma pronúncia relativamente diferente, mas que tem o mesmo significado, tá? Quando nós terminarmos esse, entre aspas, esse tour dessa palavra em outros textos, nós retornaremos para o texto de Vaikra, capítulo 6, verso 1, Levítico, e aí sim a gente vai entender, pela graça do Eterno, sobre o que ele está falando aqui. Bom, vamos lá. Por favor, me acompanhe. Vamos começar pelos profetas, né? Vamos ao profeta Yeshayahu, profeta Isaías, no capítulo 2, verso 1. Diz assim: Hadavar, a palavra Asher Hazé, que profetizou Yeshayahu, Isaías, Ben Amots. Olha, incrível, a gente estava lendo inclusive esse texto, né? A gente conhece como Amós, né? Boa parte das pessoas conhece como Amós, mas o nome mesmo do pai dele é Amots. Aqui, ó, como está aqui, ó, de vermelho, tá bom? Ben Amots. A respeito ou sobre Yehuda, ou Judá, Verushalayim. Eu coloquei Yerushalayim, né? Deixa eu ajustar aqui, né? Senão na hora que eu for apresentar o PDF, vou tirar esse I aqui, tá? Vou deixar do jeito que tá aqui. Yerushalayim, que se refere a Jerusalém, tá? Que é para ficar bem próximo realmente de como está no texto no original. Pronto. A respeito de Yehudá e Jerusalém, a Jerusalém. Então, ó, gente, vamos lá. Primeira coisa, quando diz aqui profetizou, não é algo que partiu do profeta de Yeshayahu, não, tá? Inclusive, devemos ter muito zelo, muito respeito quando se usa a expressão profetizar. Tá bom? Não se deve dizer fulano profetiza aí, fulano profetiza. Calma,
O que significa profetizar? Falar ou comunicar algo que o Eterno deu para esta pessoa, o profeta, que foi separado pelo Eterno, para transmitir essa mensagem para o povo do Eterno. Entendeu? Então, e esse é o papel do profeta, comunicar a instrução do Eterno para o povo do Eterno. E é exatamente o que nós temos aqui no texto do profeta Yeshayahu, né? Então, se diz que ele profetizou, significa que ele falou a partir do que o Eterno deu a ele para comunicar, nesse caso especificamente a respeito de Yehuda e Jerusalém. Certo? Verso 2 diz assim: Verraiá e ocorrerá, ou será, Be'achrit Hayamim, no fim dos dias, Nahon e Rie, será estabelecido Har Beit Adonai, será estabelecido. E será, olha só, Yirrie Har, o monte da casa do Eterno, da casa de Adonai, Berosh, por cabeça, Reharim, por cabeça das montanhas. Aqui você tem a palavra Har, só que no singular, né? Dentro aqui ela está flexionada. E como vem esse im no final, torna ela plural. Então, deixa de ser monte singular e se torna monte ou montanhas plural. Tá bom? Venissá migvaut venarru elav kol hagoim. E será o monte da casa de Adonai por cabeça das montanhas, isto é, estará acima, no ponto mais alto, e estará acima dos montes, e fluirá para ele, para o monte, todas as nações. Olha que incrível, gente. Bom, a gente vai chegar na palavra olá, certo? Calma. Ain, Lamet, Re. Vamos chegar nela. Está na sequência do texto. Então veja só. Aqui uma profecia em que o Eterno deu para Yeshayahu a respeito de que no fim dos dias, isto é, no período em que realmente se aproxima de um outro grande momento e que o profeta não diz porque a ele não foi dado comunicar, em que a partir de então, gente, o monte da casa de Adonai, Har Beit Adonai, Har Beit Adonai. Aí eu pergunto a você, qual é o monte da casa de Adonai? Qual é o local sobre que ao longo da Torá, nós vamos estudar isso principalmente no Sefer Devarim, tá? No livro de Deuteronômio, quando o Eterno diz que ele escolheu que façam determinada instrução no local em que ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Em outros momentos ele chama de o meu santo monte. Se você observar, se trata justamente de Jerusalém. A terra no geral, a terra de Israel. Sendo mais específico, Jerusalém. Mais específico ainda, Monte Moriá. Portanto, você tem ali o território de Israel. Jerusalém é uma cidade que fica realmente no monte. Ela é um monte, tá? Nós vamos ver mais detalhes a respeito disso. E ele diz
que o monte da casa de Adonai será cabeça das montanhas, isto é, estará acima de todos os montes. Eu acredito que o Monte Everest ele seja o monte que tem maior altura, né? Eu não recordo muito bem o valor, mas o valor numérico, né, da metragem. Mas mesmo ele, o Monte Everest, sendo o monte mais alto em todo o planeta, mesmo assim, Jerusalém é mais elevado. Olha aí a palavra elevado que nós vimos lá no capítulo 6, verso 1 de Vaikra, Levítico, aparecendo. Então, Jerusalém é muito mais elevada que o próprio Monte Everest. E aí você talvez diga, mas como, irmão Raimus? Porque você acabou de dizer que o Monte Everest é o monte de maior altura de todo o planeta. Como é que Jerusalém é maior? Maior, mais elevado pela importância que este local tem para o Eterno. O Eterno tem um carinho todo especial por esse lugar. E aí você me pergunta, mas por quê? Ora, porque o Eterno escolheu. Entendeu? O Eterno escolheu. Interessante, né? Às vezes o ser humano questiona, né? Questiona algumas coisas, por exemplo. Por que o Eterno escolheu o povo de Israel? Porque ele escolheu. E ele mesmo fala, isso está registrado na Torá, que o povo de Israel, quando ele escolheu, realmente não era a maior das nações. Ele escolheu. É semelhante, por exemplo, ao dia de Shabat. O Eterno escolheu o sétimo dia, o último dia da semana, que é o Shabat, para ser repouso. E algumas pessoas questionam isso. Não, o Eterno errou, não era para ser, não. Na verdade, pode ser qualquer dia da semana, tá? Quando uma pessoa diz isso, inclusive, que o Shabat pode ser qualquer dia da semana, ela talvez por ignorância, isto é, por não saber, ela está tornando o dia de Shabat comum como outro e qualquer dia da semana, quando na verdade não é. Tanto é que o Eterno diz, no quarto pronunciamento, isso está em Shemot, Êxodo capítulo 20, ele diz, Zahor etion hashabat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Santificar é separar daquilo que é comum os outros dias da semana, tá? E quando se diz comum, gente, não quer dizer que os outros dias são dias amaldiçoados, né? Muito pelo contrário, tá, gente? Pelo contrário. Todos os dias são abençoados pelo Eterno. Porém, o Shabat é mais elevado ainda que os outros dias. E nós realmente devemos fazer isso, pois é a instrução do Eterno para nós, que amamos as suas instruções. Tá certo? Então o Eterno, ele escolheu, gente, Jerusalém como seu monte santo. Ele escolheu Yehuda. Ele escolheu. Quem é que vai dizer que não? Né? Qual é a capital de Israel? Sempre foi Jerusalém. Sempre foi. Não haja dúvida disso, né? Mas por uma questão, né, por várias questões, então estamos na configuração que está na nossa geração, né? Então, e ainda diz que estará acima dos montes e fluirá para ele, para o monte, gente, todas as nações. Olha que incrível. Então quer dizer que, mas, peraí, gente, o território de Israel não é tão grande assim, né? Então ele tem ali, em média, como sempre
Na oportunidade, o Moré Felipe sempre cita, né? Moré Renato também sempre citou outra vez que realmente não é um território extenso, gente. É aproximadamente o estado de Sergipe, né? Em termos de dimensão. Então, se é um local relativamente pequeno comparando com outras nações, pergunta, boa pergunta, como é que para o Monte do Eterno, vai afluir, vai caminhar nesse sentido todas as nações, Kol Hagoim? Como é que as nações vão se deslocar para lá? Como é que vai dar tanta gente no Monte do Eterno? É interessante, né? Porque o modo de falar do Eterno, a maneira como ele se comunica, é algo próprio de uma forma que quem vai receber essa mensagem vai entender do que ele está falando. Agora, quando alguém que não é da mesma cultura, do mesmo costume, do mesmo linguajar, do mesmo idioma daquele que está recebendo essa mensagem, quando lê essa mensagem, às vezes tem uma interpretação diferente, realmente diferente daquilo que o Eterno quis falar, daquilo que ele falou. Entende? Ora, se o monte da casa do Eterno realmente está acima de todas as montanhas, o que significa todas as nações subirem até lá? Né? Vou deixar você, por enquanto, com essa pulga atrás da orelha, tá? Calma, você já vai ter a resposta, tá? Eu marquei aqui, você já deve ter observado que está aqui com uma cor diferente, né? A letra Beit, a letra Vav e a letra Shin. Olha que interessante. Nós temos aqui a palavra Shuv, que significa retornar, voltar. Irmão Raimus, mas aí tem um probleminha, porque, olha, a palavra Shuv começa com a letra Shin e aqui, ó, começa com a letra Beit. Talvez o que você não percebeu é que, na verdade, a palavra Shuv está no sentido oposto à direção do texto. Shin, Vav, Beit. Tá bom? Deu para entender aí? Por isso que eu coloquei um adicional aqui para marcar, ó, uma setinha indicando a direção que você deve conferir em sequências equidistantes. As letras que constituem a palavra Shuv, elas estão em 5 espaços equidistantes, porém no sentido oposto ao sentido do texto. Né? Por exemplo, aqui a letra Shin, a quinta letra após o Shin, contando para trás, né? 1, 2, 3, 4, 5, vai ser a letra Vav. A quinta letra, voltando o texto, vai ser a letra Beit. Formando assim, nessa ordem de volta, né? Olha aí, volta, retorno. A palavra Shuv. Incrível, né? Então, observe. O que significa... Olha aí, o que significa que todas as nações afluirão, irão ao monte da casa do Eterno. O que significa isso? Já que fisicamente não tem como isso acontecer, significa que significa justamente retornar, voltar para o Eterno. Não significa necessariamente fazer uma peregrinação física à nação de Israel. Se você tem essa oportunidade, quando inclusive for liberado para o turismo, vá, aproveite essa oportunidade, tá? Se você tem condições, vá. Por enquanto, ainda não é possível, tá? Mas afluir para o monte da casa do Eterno não é necessariamente estar fisicamente lá somente, porque tem pessoas que moram lá, ok. Mas o que o Eterno está falando é maior do que isso. Afluir para o monte da casa do Eterno é justamente voltar, retornar para
a instrução do Eterno. Olha que incrível, né? E tanto é, gente, que é por isso que está em 5 espaços equidistantes a palavra shuv, retornar, voltar. E este número 5, vamos lá, né, que já tem mais tempo aqui em Tchuvá. Esse número 5 te lembra alguma coisa? Te lembra? Bem, eu acho que devem já ter escrito aqui no chat, né? É exatamente isso que você está pensando. Esse retorno, com esse número 5 em sequências equidistantes, esse selo, né? Se refere justamente a os 5 livros que constituem a Torá. São eles: número 1, o Sefer, o livro de Bereshit, Gênesis. Bereshit significa no princípio, você conhece como Gênesis. O segundo livro da Torá, Shemot, nomes, se você conhece como Êxodo. O terceiro livro da Torá, Vaikra, e chamou, que você conhece como Levítico. O quarto livro da Torá, Bamidbar, no deserto, que você conhece como Números. E o quinto e último livro da Torá, Devarim, palavras, que você conhece como Deuteronômio. Acho que eu escrevi certo, né? É porque faz tempo que eu não leio essa palavra. Deuteronômio. Isso, Deuteronômio. Ah, você conhece com esse nome? Então, gente, olha só. Então, esse retorno a fluir para o monte da casa do Eterno não é somente ou necessariamente estar fisicamente lá, apesar disso ser maravilhoso, né? Eu quero um dia poder estar lá, justamente com a minha esposa, né? Meus irmãos, minha família. Agora, o que o Eterno está falando é muito mais elevado do que isso. A fluir para o monte da casa do Eterno significa chuv, retornar, voltar para a sua Torá. Estes 5 primeiros livros da sua Bíblia, que a gente já citou aqui, esse grupo aqui, ó, tá vendo? Porque é a palavra do Eterno aqui, ó, esses 5 primeiros livros. Não é à toa que esse selo, essas sequências equidistantes de letras que formam a palavra chuva, está no sentido contrário. Porque se o mundo caminha em uma direção se afastando da Torá, você que ama o Eterno caminha na direção oposta dessa. Por isso que você tem a palavra chuva ao contrário, no sentido oposto. O mundo caminha para a violência, você caminha no sentido da paz. O mundo caminha para não guardar Shabat, você caminha no sentido contrário, você guarda Shabat. O mundo caminha para desonrar pai e mãe, você caminha no sentido contrário, você quer honrar seu pai e sua mãe. O mundo caminha no sentido de desejar aquilo que não pertence a essa pessoa, você caminha no sentido contrário. Você realmente não deseja aquilo que não pertence a você. Você não cobiça aquilo que não pertence a você. Você está entendendo? O mundo caminha no sentido de produzir falso testemunho, isto é, de produzir falsas notícias, fake news. Você caminha no sentido contrário. Você não produz falso testemunho. Isso é chuv, retornar, voltar. Tá entendendo? Isso sim é afluir para o monte da casa do Eterno. Receber as instruções dele. Tem mais, tem mais. Me acompanhe. E aqui a gente vai encontrar novamente a palavra que nos trouxe até aqui, né, fazendo esse tour, que diz assim, verso 3, Ve'halchu amin rabim ve'amru
E para ele, isto é, para o monte, irão muitos povos, lahu venale, e dirão: vinde e subamos a lei. Você tinha olá no texto de Vaikra. Aqui você tem a lei. Mudou aqui a vogal que é utilizada para a pronúncia, porém, as letras são exatamente as mesmas. A letra Ain, a letra Lamed e a letra Re. De olá. Aqui é a lei. Então ele diz: vinde e subamos para o monte de Adonai, para a casa do Elohim de Yaakov, e nos ensinará, isto é, ele lançará seus caminhos, ensinar, e andaremos nas suas veredas. Veredas fala de trilha, o modo de viver, o modo como trilhamos a nossa vida. Pois, aí gente, olha só, isso é muito importante. Pois, que mitzion tetse Torá, pois de Sion procederá ou virá a Torá. O devar e a palavra de Adonai Mirushalayim, e a palavra do Eterno de Adonai de Jerusalém. Entende que Jerusalém é o monte santo do Eterno, o monte da casa do Eterno, local onde ele separou para ali fazer habitar o seu nome. Olha que incrível! Então, gente, eu creio que você já deve estar fazendo o link lá com o texto do capítulo 6, verso 1 de Vaikra, Levítico, né? Lembra da oferta de elevação? Pois é, essa elevação, repito, não é apenas a fumaça subindo, tem algo mais aí. Tem a ver justamente com o que nós estamos falando aqui, que estamos lendo, ou melhor, no texto de Yeshayahu, profeta Isaías. Então as nações dirão: vinde, subamos, isto é, elevar, nos elevemos. Olha só, portanto, todo aquele que busca a instrução do Eterno, não necessariamente indo a Jerusalém, repito, se você puder ir, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas subir é isso, gente, subir ao monte da casa do Eterno é justamente buscar as instruções do Eterno. O Eterno dá a Yeshayahu dizer assim: por quê? Porque de Tzion, que Tetzion, né? Que Metzion Tetse Torá, pois de Sião, procederá, virá, sairá a Torá. Entendeu? O que o Eterno está dizendo através do profeta Yeshayahu? Ou seja, a Torá, ela não procede de nenhuma outra nação, senão do povo de Israel. Doa a quem doer, no ego, seja de quem for, o Eterno escolheu o povo de Israel para ser nação sacerdotal. Ok? Tá dando para entender? Então você quer beber na fonte? Então beba na fonte do Eterno. Você quer realmente conhecer para praticar a palavra? Não é uma palavra, artigo indefinido, mas é artigo definido, a palavra do Eterno? Então, considere a instrução do Eterno, isto é, a sua Torá. Que o orgulho nunca mais faça parte do coração humano. Eu sei que muitas pessoas que acompanham esse estudo são pessoas de grandes estudos, tá?
Quando eu digo estudo, eu estou falando de estudos diferentes da Torá. Estudos que não procedem da Torá, tá? E fica aqui o meu respeito a você, certo? Você tem a sua liberdade. Agora, que para conhecer a instrução do Eterno, realmente é preciso humildade de coração, humildade sincera. A partir daí, o Eterno começa a nos ensinar a sua palavra. E eu separei aqui uma imagem, né? Uma ilustração, certo? De uma peregrinação a caminho de Jerusalém, né? Olha só. Quando você faz chuvá, isto é, quando você decide retornar ao Eterno, de onde você está, seja em que nação você estiver, você está retornando para o Eterno. Semelhante ao que você está vendo nessa ilustração, tá? Você está caminhando para Jerusalém, isto é, para os encontros marcados do Eterno, também podemos citar, né? São encontros marcados do Eterno. Shabat é um encontro marcado do Eterno semanalmente, né? Então, olha que incrível, que maravilha. Se você está em Teshuvá, se você está retornando para o Eterno, então você está nessa condição aqui, ó. Quando as nações dizem, subamos para o monte de Adonai, então é uma nação humilde. E nos ensinará seus caminhos. Que humildade, né, gente? Isso é muito lindo. Além disso, nós temos aqui, você já deve ter percebido, em azul, essas letras, que é a letra Aleph, e a quinta letra após o Aleph, você tem a letra Re. A quinta letra após o Re, você tem a letra Beit. E a quinta letra após o Beit, você tem a letra Re. Formando a palavra Ahavá, que significa amor. Olha que incrível, né? Amor. Pois só vai buscar a Torá em Sion, só vai buscar a palavra do Eterno em Sion, da forma que o Eterno falou, e não como dizem alguns, mas como o próprio Eterno falou, aquele realmente que Ahavá, aquele que ama a instrução do Eterno, que ama o próprio Eterno. Olha que incrível, né? Ahavá. Retornar para o Eterno é uma questão de amor e que envolve, obviamente, humildade de coração. O orgulho não faz parte do coração de quem caminha em Teshuvá. A prepotência, não. Se alguém acha que já está caminhando em Teshuvá, mas o seu coração ainda é orgulhoso em relação à instrução do Eterno, prepotente, então nem ao menos iniciou. Nem ao menos, infelizmente. Mas se você está nessa condição, nessa situação, você tem a chance de iniciar agora mesmo. Basta você querer e assim realizar. Tá? Então, o amor ao Eterno é algo que ninguém pode tirar de você. O amor com que você tem as instruções do Eterno que você pratica do fundo do seu coração é algo realmente que agrada ao coração do Eterno. E tem o maior prazer em considerar você como filho, pelo fato de você obedecer às instruções dele. Entendeu? Então, aqui a palavra ale, subir, está neste sentido que nós acabamos de abordar. Se com amor você retornar para o Eterno com todo o coração, então você subiu, você elevou
a sua vida, a sua alma, tá? Quando digo alma, é todo o seu ser, tá? Alma não é aquela sombra que aparece, né, nos desenhos, nos filmes, né? Aquela sombrazinha, uma alma. Não. A alma é você por completo, tá? É esse corpo em vida que pensa, que raciocina, que se locomove, que toma decisões. Isso tudo alma vivente, tá? Isso a gente aprende lá em Bereshit, Gênesis. Então, deu para entender o que é Ale, que é uma variante de olá, elevação, tá? Vinde e nos elevemos. Ok, se você respondeu sim, então eu entendo que a partir desse momento você já está pronto para entender o próximo texto que a gente vai fazendo esse tour dessa palavra em alguns textos na Bíblia e depois a gente vai voltar para o texto da Torá, tá bom? Para a gente entender o que o Eterno está falando lá. Mas se você entendeu aqui, você já entendeu, eu digo 90%. 90%. Baruch Hashem. Abençoado seja o nome do Eterno. Aperte os cintos. Vamos ao próximo texto, tá bom? Mas, irmão Ramos, já está apertado meu cinto. Aperte mais ainda. Aperte aí. Você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos lá. Vamos agora aos escritos nazarenos, certo? Em 1 Tessalonicenses, portanto, uma carta de Shaul, certo? Saulo, também chamado, ele também tinha o nome de Polos, que você conhece como Paulo, né? No capítulo 4, verso 16. Vamos falar ainda, né? Eu sempre falo, né? Quando é oportuno, vamos falar sobre Shaul em detalhes, tá? E digo já para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, minha criança. Alguém comentou no chat, eu acho que foi no estudo passado, não lembro exatamente qual foi o estudo. E eu concordo com essa irmã, acho que foi uma irmã que comentou. Pense numa pessoa injustiçada, Shaul, em relação às suas palavras. Shaul. Palavras essas que foram registradas em cartas e que a nossa geração e gerações anteriores à nossa, vamos dizer assim, muitos textos das cartas de Shaul, tá? Gente, ó, só aqui um parêntese. Eu vou usar daqui para frente, tá? Nesse tópico aos Tessalonicenses, o nome Shaul, porque é o nome dele, tá bom? Shaul você conhece como Saulo. E ele também era chamado de Paulos, como eu acabei de falar ainda há pouco, tá? Então, para eu não ficar repetindo esses 4 nomes, então eu vou dizer Shaul, que é o nome dele, tá certo? E aí eu não preciso mais repetir, né? Tá certo? Saulo, né? E depois Paulo. Então, Shaul, bom? Voltando. Foi uma das pessoas que mais tem sido mal compreendidas na nossa geração pelas suas cartas que escreveu. Por quê? Repito, isso eu já venho falando desde Atos, tá bom? Então, quem está acompanhando o estudo de Atos, eu acho que já está até cansado de ouvir, já está cansado de ouvir eu repetir isso, mas vale a pena sempre repetir, gente, tá? Se nós desconsiderarmos o contexto, nós não entenderemos o que a pessoa que escreveu a carta quer realmente comunicar. Se nós desconsiderarmos a maneira de falar, a cultura a que pertence esse autor da carta, o modo de expressar, como ele realmente se comunicava com as pessoas, se tudo isso for desconsiderado, então a compreensão de determinados textos realmente pode ser comprometida. Tá? Isso é muito, mas muito perigoso. Tá certo? Então vamos ao texto. Você vai entender o que eu estou dizendo. Que diz assim: que vitroa
Pois no toque e a rede Adonai-no, pois no toque, no alarme, descerá nosso Senhor, Adonai-no, né? Adon, Senhor, Adoni, meu Senhor, Adonai-no, como está aqui, nosso Senhor. Pois no toque do alarme, isto é, no toque, no alarme, descerá nosso Senhor, Min Hashamayim, dos céus, Becol, com voz, olha só, ou na voz, ou com voz, Shofar, com voz de shofar, Elohim, mipi, Elohim, da boca, Sar, príncipe, Tzivá, Hamaron, do príncipe dos exércitos do Marom, da elevação, da altura, né? Verhametim, Bamashiach, e os mortos no Mashiach, Yeshua, e Akumu serão levantados, serão ressuscitados, as Reshoná, primeiro, serão levantados primeiro. Olha que incrível. Então, claro, esse é um trecho, né, o que eu separei para a gente, para o nosso estudo do momento aqui. Mas o contexto, quando você lê, você vai perceber por que ele está falando isso, tá? Então, ele está falando sobre algo que realmente vai acontecer. Ele tem essa certeza, nós temos essa certeza, que o Eterno, que com voz de shofar, e já aqui, gente, eu já chamo a sua atenção para você perceber o seguinte. Repara na maneira como Shaul escreve essas palavras e como ele comunica aos irmãos que praticavam a Torá e que, portanto, viviam em Tessalônica, né? uma das províncias ou locais do Império Grego, né? Então, como esses irmãos entenderam isso? Gente, repara na sequência. Espera aí. O Eterno, olha só, o Eterno Adonai-no descerá dos céus. Isso te faz lembrar algo lá em Shemot, que está registrado? Shemot, capítulo 19, capítulo 20. Êxodo, né? Tá entendendo? Olha só o que ele está falando. O nosso Senhor descerá dos céus, na voz de shofar, outro sinal que ele dá aqui, do que aconteceu lá em Shemot 19, principalmente no capítulo 19, quando o povo de Israel, pela manhã bem cedo, ouviu um barulho forte de shofar. Portanto, um dia de encontro com o Eterno. Dia esse em que o Eterno falou, pronunciou as 10 palavras, Aseret Hadevarim, que incrível, da boca do príncipe dos exércitos, nas alturas, elevação, e os mortos no Mashiach. Olha só, gente, portanto, haverá aqui uma ressurreição. Os mortos no Mashiach, no ungido, é o que significa a palavra Mashiach, então serão levantados primeiro. A Torá realmente nos ensina a respeito da ressurreição. Tanto é que Abraham, Isaac e Yaakov realmente estão sepultados ao lado de suas esposas e realmente na terra onde é Canaã, para que realmente possam levantar ao lado de suas esposas. Olha que incrível, né? Para estar no território de Israel, lugar em que o Eterno prometeu aos nossos pais. Né? Verso 17. Ve'arei ken anachnu, depois, então, nós, anachnu, nós, hanisharim,
Bahrein, que formos deixados em vida, Nilakar seremos, Venale seremos tomados e elevados. Olha só a palavra que apareceu para a gente de novo, a palavra do nosso tour, né? O Ain, o Lamed e o Re, Ale. Inclusive da mesma forma que apareceu no texto de Yeshayahu, que nós acabamos de ler anteriormente. E nós seremos elevados. Opa! Nós acabamos de vir do texto de Yeshayahu, profeta Isaías. Você já entendeu o que é essa elevação? Então, quando a gente vem para o texto de Shaul, traga essa mesma compreensão, porque de fato, olha o que ele está falando. Traga para cá. Então diz assim: Imahem, e seremos tomados, elevados, Imahem, Yahdav, Beananim, e juntamente com eles nas nuvens. Você tem aqui a palavra Anan, nuvem. Likrat Ha'adon Birkia Hashamayim Vehen Nirie in Ha'ardon Lanetzach, para encontrar o Senhor Ha'adon no firmamento, nos ares, né, dos céus, e assim estaremos com o Senhor para a eternidade. Olha que incrível. Então, primeira coisa, nós temos aqui esses dois textos. O que muita gente pensa a respeito desse ser tomados e elevados? Eu vou marcar aqui, para eu ter marcado aqui o tomados, mas vou marcar aqui em amarelo. Seremos tomados e elevados, já está em vermelho. Você acha que Shaul está se referindo a isso de forma literal? É isso que ele está falando? Para encontrar nas nuvens com o Eterno? É isso que ele está falando? Eu separei aqui um próximo slide. É o mesmo texto, tá? Que é o verso 17. Vou marcar aqui novamente com marca-texto. Palavra tomados. Ser tomado e elevado. E aqui vem o perigo, tá, gente? Por quê? Aquilo que eu falei anteriormente. Quando se desconsidera o contexto cultural, o modo de falar judaico, e eu espero que isso que eu esteja dizendo não seja novidade para quem já está caminhando em Teshuvá, talvez seja novidade para quem está chegando agora. Mas para quem já tem tempo, acorda aí, meu filho, tá? Acorda aí. Shaul, um judeu. Repito, ele pensa como um judeu, ele fala como um judeu, ele escreve como um judeu, ele ensina como um judeu. Portanto, se você não conhecer a essência de um judeu em termos culturais, em termos de comportamento, a maneira enérgica de falar, enfim, se você não conhecer nada disso, então muito do texto você não vai entender, porque você, assim como eu, por exemplo, nós que somos ocidentais, certo? Nós que estamos aqui do Ocidente, o nosso modo de aprender e de ensinar é diferente do oriental. Então, se nós não conhecermos esse modo oriental, principalmente o judaico, que é o caso aqui, de ensinar, então vai conduzir a entendimento diferente daquilo que realmente Shaul falou. Então, veja só, o que paira na mente de muitos ainda quando se trata dessa elevação, certo? A lei, ser tomado e elevado, é justamente o que
eu trouxe para você nessa ilustração aqui, ó. Tá vendo? O que muita gente pensa como ocidental, compreendendo esse texto de forma literal, é isso que vem à mente das pessoas, certo? E é algo que tem se propagado durante muito tempo e que preenche as estantes de muitas livrarias, tá? Então, gente, eu digo isso, tá? Com todo respeito, ok? A quem segue essa linha, tudo bem. Mas, considerando que Shaul, um judeu que praticava a Torá no seu dia a dia, que conhecia os textos dos profetas e levava isso em consideração com toda certeza quando ia dar instrução. Ora, o que você acha que ele dava como instrução, se não tendo como referência a Torá? Ele ensinava a Torá, gente. Ele vai ensinar o que além da Torá? Então, tá entendendo? Então, é isso que vem à mente das pessoas, de muitas pessoas, melhor dizendo, quando se trata dessa elevação, dessa subida, de ser tomado e de subir, como se as pessoas fossem flutuar de fato, né, sobre as nuvens. Olha só. Então, esse é o imaginário de muitos. Mas não é sobre isso que Shaul está falando. Repetindo, nós viemos do texto de Yeshayahu. Você entendeu o que é subir ao monte da casa do Eterno? É realmente ir no sentido de obedecer, ouvir com humildade as instruções do Eterno e praticar. Portanto, do que Shaul está falando? Gente, quando ele está dizendo que nós seremos tomados e elevados, é um modo judaico de dizer realmente que naquele dia, naquele grande dia, a partir de então, gente, o nosso contato com o Eterno no sentido de compreender e praticar a Torá realmente vai ser algo muito elevado. É algo que realmente o ser humano não faz ideia de como é realmente a grandiosidade do que o Eterno separou para nós em termos de conhecer para praticar a sua Torá. A partir desse momento que Shaul está se referindo, que é um dia muito esperado por todos nós, significa que a partir de então nós diremos para nós mesmos: puxa, então aquele texto da Torá, quando Yaakov tomou aquela decisão, então era isso que ele estava fazendo. A lição daquele momento era essa aqui. Tudo isso por causa da elevação que nós teremos, isto é, pelo fato de conhecer na essência a Torá. Olha aí, totalmente diferente do imaginário ocidental, né? Incrível. Dei juntamente conosco, né? Graças ao Eterno, pelo fato de Ele, o Eterno, nos trazer até aqui e nos dar a oportunidade de conhecer a sua palavra e de ter essa chance que muitos talvez não tiveram. Portanto, sejamos muito gratos ao Eterno por tudo, gente, tá? Então, essa elevação é no aspecto ou no sentido de esse mesmo... aí eu trago essa ilustração para você. O mesmo dia em que o Eterno desceu, por isso que ele falou do verso 16, né? Que o Eterno, ele diz, o nosso Senhor virá com som de shofar, os mesmos sinais de Shemot, capítulo 19, ele dá aqui no verso 16, tá? O mesmo sinal que ele dá agora aqui no verso 17, falando sobre essa elevação, ser tomado, elevado... esse modo exagerado de expressar as ideias, não somente de Shaul, gente, mas o judeu, no geral, tá? Podem haver exceções? Sim, mas no geral, o judeu ele tem esse modo assim, sabe, de expressar realmente o que ele está dizendo de uma forma bem enérgica, né? E Shaul passou isso
essa forma enérgica para as palavras nas suas cartas. E se você não perceber isso, você passa batido e a interpretação do texto vai ser totalmente diferente daquilo que ele realmente queria transmitir em sua carta. Portanto, no dia em que o Eterno desceu no monte com som forte de chofar, citado aqui, inclusive, dando essa dica, Shaul, no verso 16, olha aqui. Shaul está se referindo justamente à essência dos 10 pronunciamentos do Eterno, que estão registrados dentro do contexto do que Shaul está citando no capítulo 19 de Shemot, Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. No capítulo 20 está os pronunciamentos em si do Eterno. Deu para entender sobre o que Shaul está falando? Será um dia grandioso de elevação, isto é, de compreensão incrível da Torá. Um contato com... Quando eu digo contato, gente, por favor, né? Não estou falando de contato físico. A gente nem faz ideia de como vai ser esse encontro com o Eterno. Como é que a Torá vai reinar? E quando nós falamos do Mashiach, Yeshua, seu retorno, olha só, o retorno do Mashiach é o retorno da Torá. Não esqueça disso, por favor. O retorno do Mashiach é o retorno da Torá. Tá bom? O que Shaul está falando aqui no texto realmente se refere ao Eterno. Ao Eterno. E que aqueles que realmente morreram no Mashiach, aqueles que realmente perderam suas vidas, nossos irmãos no Mashiach Yeshua, olha que incrível, e que não negaram a Torá, não negaram o fato de serem testemunhas daquilo que viram a respeito da ressurreição por parte do Eterno em relação a Yeshua. Como é que eles vão negar o que eles viram? Então, muitos perderam suas vidas, sendo até o fim testemunhas fiéis daquilo que viram e daquilo que ouviram de nosso Mashiach Yeshua. Está dando para entender aí a grandiosidade do que Shaul está falando? E até hoje, gente, muitos ainda não haviam percebido, por exemplo, isso, e pela graça do Eterno ele tem nos dado a compreender. Incrível, incrível a misericórdia do Eterno. E justiça seja feita a Shaul, que transmitiu isso para os de Tessalônica. Quem é que estava lá em Tessalônica? Judeus e não judeus, juntos, estudando a Torá, praticando ela no seu dia a dia. Tá? Então, gente, eu espero que esse texto de Shaul aos Tessalonicenses tenha ficado bem claro para você sobre o que ele quis comunicar através da carta, tá bom? Então, essa elevação que nós teremos se refere à Torá, a compreensão dela, o que o Eterno separou para o coração humano, o que o Eterno separou para o ser humano, o nosso coração jamais pensou a respeito do que será. Será algo tão grandioso, né? A nossa mente não consegue imaginar como será. Ou seja, um dia de muita elevação, algo incrível que nos espera, que nos aguarda, se formos fiéis até o fim. Deu para entender? Espero que sim. Portanto, se você entendeu, e eu creio que sim, então agora você já está pronto para retornarmos ao texto que nós iniciamos da leitura da Torá, quando o Eterno diz: ordene para Aarón e seus filhos. Este é o ensino Torat Ha'olá. Este é o ensino, a instrução da elevação. Olha só. Óbvio que do momento ele está se referindo à oferta de elevação. E nessa oferta de elevação
Qual é a essência do ensino do Eterno aqui? Se refere justamente a que tudo aquilo que nós formos fazer para o Eterno, façamos com todo o coração. Nos esforcemos para que a nossa vida esteja intimamente ligada, conectada, elevada com o Eterno. Portanto, todo aquele que conduzia, que levava a sua oferta de elevação, por exemplo, para perdão de pecados por parte do Eterno, deveria ser um arrependimento genuíno. Então, se antes de apresentar essa oferta de elevação como para perdão de pecados, a pessoa estava no nível mais baixo pelo fato de ter transgredido a Torá, após esse momento tão doloroso e tão difícil de realizar, o sacrifício daquele animal inocente, e nós vamos falar sobre isso nos próximos estudos, Imitse Hashem. Então, com um coração sincero, de todo o coração, ele alcançava o perdão do Eterno. Portanto, saía do mais baixo nível e ia até o ponto mais alto de elevação, no sentido de se arrepender e buscar não errar mais. Esse compromisso sincero. É nisso que está a elevação que o Eterno está se referindo aqui. O ensino, a instrução da elevação. Torat Ha'olá. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Nós ficamos aqui apenas nos 2 versículos de Vaikra capítulo 6. Então eu precisei fazer realmente, como eu disse no início, esse tour com essas 3 letras, o Ain, o Lamed e o He, certo? Que formam a palavra Olá aqui e Ale nos textos que nós vimos nos escritos nazarenos e no profeta Yeshayahu, Isaías, tá? Para você poder saber ou entender do que se refere essa elevação, tá? Não é simplesmente a fumaça subir, mas é realmente a elevação da nossa conexão com o Eterno, de forma sincera, de forma realmente com todo o amor, com todo o nosso coração. Bom? Então, nós vamos ficando por aqui. O meu tempo desse momento do Kabbalat Shabbat, ele já terminou, né? Então, eu deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação, tá? Pela sua participação aqui no chat. Mesmo que você não participou do chat, mas que você assistiu, nos prestigiou com a sua participação. Desejo para você uma excelente Havdalah com sua família e que passo a passo, gente, meat, o Eterno, ele vai clareando a nossa compreensão a respeito das suas instruções. Que a cada momento nós possamos viver suas instruções da melhor maneira possível, tá bom? Eu convido você a recitarmos juntos a Birkat Kohanim, a benção sacerdotal, que está no Sefer, no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 6, do verso 24 até o verso 26. Recite conosco, com essa maravilhosa vista do Yarden, da nascente dele, que nasce a partir do degelo do Hermon, do Monte Hermon. Yevarichecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panavelecha vichuneka Isa Adonai panavelecha veyasen lecha Shalom.
Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é Rei fiel. Shabbat Shalom novamente a você e a toda a sua família. Mais uma vez agradeço pela sua paciência e pela honra de estar em sua companhia. Aguardo você amanhã, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, às 10 horas da manhã, no Estudo da Manhã, no Shacharit, tá bom? Para você que é daqui do estado do Amazonas, aqui também de Manaus, o nosso encontro é às 9 horas, tá? Lembre-se que tem o fuso horário, então o nosso horário é 1 hora a menos do que é o horário dos outros estados no país, pelo menos da maioria, né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Vou deixar vocês agora com essa maravilhosa dupla chamada Raparvarim, Os Suburbanos, com a música Sombra e Águas do Poço. Bom? Então, para você que está chegando em Tchuvá, tem uma sombra para você descansar e tem águas do poço para você saciar a sua sede de conhecer o Eterno. Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Laila Tov e nos encontramos amanhã. Tá bom? Imitse Hashem, se o Eterno permitir. Lehitraot. Sei no meio, velho.